Fala, senhores, tudo bem? Meu nome é Felipe França, bem-vindos ao canal Driver Calculista. E se você não está inscrito já, se inscreva agora, ative as notificações para receber esses próximos vídeos. E também vai lá no Instagram, que o Instagram está crescendo bastante, vai lá, já seja mais um seguidor para você acompanhar também o conteúdo do Instagram e saber mais um pouco sobre a minha rotina, tá certo? E vamos lá, hoje o tema é GNV. E aí, você tem GNV no carro, você não tem GNV no carro? Por quais motivos você ainda não colocou, tá certo? Comenta aqui, tá? E hoje eu vou falar todas as informações que você precisa saber sobre GNV para instalar no seu carro, também para alugar um carro com GNV e também saber o tempo de retorno e saber a diferença também de consumo e todas as informações que você precisa, tá bom? Vamos lá. Galera, a primeira informação sobre o GNV, que a gente tem que ter noção, é que ele haverá custos iniciais, tá, de investimento, tá? E depois haverá também documentações e também a manutenção do GNV, tá? A primeira informação sobre investimento, você vai gastar ali cerca de R$ 4.500 para a instalação do GNV no seu carro. Isso pode variar para menos, bem menos em algumas instaladoras. Algumas pessoas acabam colocando kits usados ou até mesmo kits sem autorização do Inmetro, então eu oriento a instalar uma instaladora credenciada e que tenha a nota fiscal tanto do serviço, tanto do kit de GNV, tá? Para que você possa regularizar o seu kit da forma correta, tá certo? E aí depois a gente vem aqui para nesse valor de R$ 4.500 já é todo o kit instalado no seu carro, tá? Pode ser que alguns locais sejam 5.000, 5.500, mas muitos locais são R$ 4.000, 4.200 e alguns locais R$ 4.500, tá certo? Aqui em São Paulo e região metropolitana eu conheço a Osasgás, a VIPGás e também a GNV São Caetano, tá? Inclusive, se vocês quiserem patrocinar, se vocês estiverem vendo, se você tem um instalador de GNV, já vem pra gente aí, pra gente poder fazer o patrocínio aí bacana, tá certo? Tô precisando de patrocínio, galera. Quanto mais patrocínio, melhor. Se você tem algum produto, algum serviço relacionado a motorista de aplicativo, pode entrar aqui no canal, entra lá no direct do Instagram, que eu converso com você, a gente analisa, vê um valor legal e aí faz a sua publicidade, a sua divulgação do seu serviço para ajudar todos os motoristas de aplicativo, beleza? E valor mais ou menos de R$ 4.500. E aí depois vem a documentação, tá? A documentação. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Eu liguei, tá, para uma despachante, a qual eu já tinha feito serviço com eles, tá, na época. E aí eu perguntei novamente quanto que ficaria um serviço para alterar, para incluir, né, o documento no GNV. Quando eu peguei o carro, eu já coloquei no GNV direto. Então ficou o valor mais ou menos parecido, até porque era transferência, tinha placa, tinha um monte de coisa, tá? Mas aí eu perguntei para ela quanto ficaria para trocar um carro que já é meu para transferir para o GNV, tá certo? E o valor da documentação ficou em R$ 668,39. Isso já toda a documentação com as vistorias feitas exatamente por eles também. Tá? Então eles vão cuidar da data da vistoria, eles vão cuidar de toda a documentação necessária e vão fazer todo o trâmite e só vão entregar para você o documento já atualizado, tá certo? E aí o CRV, a atualização do CRV, que é o certificado de registro do veículo, ficou em 225, a alteração do GARI, a solicitação para a alteração 223 e 220 pelos serviços deles. Tá certo? É mais especificando esses 668,39, tá certo? Agora vamos para a manutenção, tá? A manutenção do GNV, ela precisa de duas coisas, tá? A primeira, filtro do GNV. E a segunda, você ir, né, a cada 4, 3 meses para fazer um scanner, tá? Alguns locais, como a Osasgás, por exemplo, eu já fiz serviço com eles. Pode ser que eles tenham alterado, é importante ligar lá para saber. Eles cobram R$ 90 para fazer a troca do filtro, e se você já trocar o filtro, eles conseguem passar o scanner para você e acaba ficando por esses R$ 90 e já dá uma verificada para ver se está tudo ok, tá certo? Por que é importante fazer essa verificação, esse scanner? Porque pode ser que alguma coisa você troque na parte elétrica do carro, que não é do GNV, que você faça alguma limpeza de bico, de vela, que você de repente tire a bateria e coloque de novo, isso pode desconfigurar tanto o GNV quanto o próprio carro pode voltar para o original, e pode ser que você faça alguma alteração na configuração do carro em si original e ele mude e fique diferente para o GNV. Porque o GNV ele trabalha em cima da configuração original do carro ou da configuração que está o carro. Então, se você alterar, pode ser que altere para o GNV também, tá certo? O filtro de GNV, conforme eu falei, é R$ 90, né? E ele já faz essa verificação também. Pode ser que outros lugares eles cobrem mais, tá certo? Então, 4 verificações por ano daria R$ 360. Uma a cada cerca de 20 mil quilômetros aí, que é o que eu acredito que o motorista rode, até menos, tá? E aqui eu coloquei R$ 471,61 apenas para arredondar,
como custos diversos que você pode ter, de repente, às vezes um pedacinho do chicote pode se danificar por alguma coisa do carro, tá? Às vezes alguma presilha, algum parafuso, alguma coisa que você pode necessitar além desse padrão aqui, tá certo? Mas até agora eu não tive surpresa com isso, tá? E aí, no total, isso daria R$6.000 de investimento no primeiro ano, tá? No primeiro ano. E aí, se a gente tira o valor do investimento, que é R$4.500, sobram R$1.500, já considerando esses excessos, para o segundo e terceiro ano, por exemplo, tá? Então, em 3 anos, num exemplo de 3 anos, o seu custo ele vai ser de aproximadamente R$9.000, tá? Então, dividindo na média, são R$3.000 por mês, tá? Uma outra coisa que vocês também precisam lembrar é que quando você vai trocar de carro, caso você queira, você pode tirar o kit GNV que você instalou, e se ele estiver funcionando ainda, e instalar no outro carro. E aí já tem um custo de R$1.500 aproximadamente. Alguns lugares são 1.200, outros 1.000. Eu vou jogar para cima para R$1.500, que seria o custo da desinstalação do kit GNV e mais o custo da instalação do GNV no outro carro, tá certo? E aí depois você vai ter toda a documentação e as outras informações ao longo do outro carro também. Porém, você vai economizar R$3.000 porque não precisa instalar o kit, comprar um kit novamente. A não ser que você venda o carro com o GNV. Mas aí eu oriento cobrar um valor um pouco maior, tá? Ou até mesmo caso a pessoa não queira o carro e você queira vender de fato, coloca o kit GNV no meio apenas para aumentar a chance da sua venda, tá? Se a pessoa quiser realmente o kit GNV, tá certo? Aí a gente vem para uma das informações importantes, que é a nota do kit e instalação. Nota fiscal. Quando você for instalar, peça a nota fiscal do kit e da instalação. Para quê? Para que você possa apresentar, né, na hora de fazer a documentação do carro no despachante. Tá? Vai ser pedido na hora da vistoria, então eles vão pedir essas informações para ver se a instaladora é credenciada e se está tudo ok no seu carro. Tá? Lembrando que quando você vai fazer a vistoria, se tiver alguma coisa de errado no carro, pode ser que seja reprovado. Então tem o carro todo certinho para colocar no GNV e continuar certinho, tá bom? Agora vamos para a desvalorização. Tá? Muita gente me pergunta sobre desvalorização dos carros. Tá? Eu até comento que no Rio de Janeiro, por exemplo, os carros até valorizam, né, por ter GNV, porque lá já era muito caro o GNV há muito tempo. Tá? E aqui em São Paulo passou a ficar muito caro, então aumentou a procura por instalação de GNV e por carros que já têm GNV. Inclusive para alugar para outras pessoas. Tá certo? Quando a gente fala de desvalorização, a gente tem que pensar no seguinte: o seu carro com uma quilometragem alta, 150, 200 mil quilômetros rodados, ele já vai desvalorizar naturalmente, tá certo? E o kit GNV, ele não danifica o seu carro, tá? O que precisa é de uma instalação feita, muito bem feita, tá? Um kit quinta geração, que ele coloca etanol quando o carro está com o motor frio para depois que aquecer, chegar na temperatura correta, passar para o GNV. E também a troca dos filtros de GNV. O filtro de GNV é como se fosse um filtro de combustível do álcool, da gasolina, tá certo? E também fazer toda a manutenção do carro, tá? Porque o kit GNV ele está em cima do carro original. Então vai exigir um pouquinho mais de peso, vai exigir um pouquinho mais por causa dos bicos, e você precisa fazer tudo certinho. Se você troca o óleo, se você troca o filtro de gás de combustível, troca o filtro de ar, tudo na hora certa, você não vai ter problema, tá? Com o GNV, tá? Agora, se você já não faz a manutenção do carro, já daria problema de qualquer jeito. E aí, com o kit GNV, isso acaba aumentando, tá? E agora vamos também para outras informações, que seria conforto, tá? Conforto. Potência do carro, perde potência? Sim, perde potência, porém é uma quantidade muito pequena. Eu diria que chega a 5% mais ou menos de potência, tá? Em alguns casos eu preciso reduzir mais marchas do que teria que reduzir no combustível líquido, tá? Porém não é nada absurdo, Uber não foi feito para correr, então eu não preciso correr, então eu vou tranquilo, tá? E quando há uma necessidade em que a primeira marcha do carro não aguentaria no GNV, eu aperto um botão, que é só apertar um botão e ele passa automaticamente pro etanol e depois eu volto, e aí já é rápido também, tá certo? Porta-mala, vai perder porta-mala? Sim, você perde um pouco de espaço no porta-malas. Por isso é importante você verificar o tamanho correto para ter uma autonomia boa, mas ao mesmo tempo ter um porta-malas com espaço maior. Tá? O meu carro, por exemplo, são 2 cilindros de 7,5 metros cúbico, em vez de um de 15, como outro amigo colocou um de 15 no mesmo carro igual, o Tigo 2, e o carro dele acabou ocupando mais espaço do que o meu. Por quê? Porque 2 de 7,5 ocupam mais espaço para cima, na vertical, mas não ocupa espaço em profundidade. Não ocupa tanto espaço em profundidade. Isso faz com que sobe mais espaço no porta-mala. Aí cabe uma mala grande. Em cima da mala grande cabe uma mala média, já pegando um pedaço do GNV. Eu vou tentar colocar uma foto aqui para vocês como é que ficou, tá certo? E isso torna o porta-malas muito espaçoso, tá? Ao mesmo tempo eu também tirei o tampão e deixei em casa para não precisar ficar tirando toda hora, e isso facilita as minhas viagens, tá certo? Mas se você tem um sedã, verifique também se cabe 2 de 7,5, ou um de 15, ou até mesmo um de 19, um de 21, por que não? Mas tem que verificar o espaço na sua mala, tá certo? Agora eu vou colocar aqui para vocês
tá? As informações para retorno do investimento, tá? Quanto eu vou precisar rodar para ter retorno do investimento, tá? A minha resposta é depende. Depende do quê? Depende do consumo natural do seu carro no etanol e na gasolina. Porque se o carro é gastão no etanol e na gasolina, ele vai continuar sendo gastão também no GNV, porém vai economizar comparado ao etanol e gasolina, vai economizar muito, tá? E quanto mais econômico é o seu carro, a diferença em centavos por quilômetro rodado, lembrando que temos que sempre fazer isso, calcular o custo por quilômetro rodado em cada combustível para verificar qual vale mais a pena. E quanto mais econômico o seu carro, menor o custo por quilômetro. E quando colocar GNV, vai ficar menor também. Porém, o percentual ele é sempre parecido. Se é 50%, é 50% em qualquer situação. Só que algumas situações é 50% de um valor menor e outras situações é um 50% de um valor maior. Eu coloquei algumas situações aqui para vocês, tá? Para que saibamos aproximadamente quanto vai dar de retorno em centavos e também a longo prazo, tá certo? Numa situação em que um carro faz 10 na gasolina, normalmente fará 7 no etanol. E no GNV fará 13, tá? O que é essa tabela? Eu fiz com base na Comgás, tá? Com base no Inmetro, tá? Onde há a informação que a maioria dos carros, tá? Que faz 10 na gasolina, faz 7 no etanol, tá? Hoje em dia já tem alguns carros mais novos com uma diferença menor pro etanol, tá? Fazendo 8 no etanol, 8 e pouco, quase 9, tá? E a gasolina fazendo 10, tá? Mas esse é só um exemplo, tá? E no GNV, a informação da Comgás, da Compet, que é o órgão que verifica, faz essas comparações. No GNV, um carro faz 30% em média acima do consumo da gasolina. Ou seja, se faz 10 na gasolina, fará 13 no GNV. Certo? Então a gente tem esse padrão. 7, se 10 na gasolina, dá 7 no etanol e 13 no GNV. Aí o fio aumenta no 10%. 7,7 no etanol, 11 na gasolina, 14,3 no GNV. Aí, e por aí vai, 8,4. Eu coloquei até aqui embaixo 11,2 no etanol, 16 na gasolina e 20,8 no GNV. Situações bem extremas, tá certo? Nessa primeira situação, com etanol a 5,39, daria 77 centavos a 7 km o litro. 10 na gasolina daria 73 centavos com a gasolina a 7,30. GNV a R$ 5,07 daria 39 centavos por km. Percebeu a diferença? Etanol 77, gasolina 73, GNV 39. O GNV é praticamente 50% do etanol, tá certo? E comparado à gasolina, dá uma diferença de 34 centavos, tá? 34 centavos. Isso também eu diria que é um pouco menos de 50%, mas está bem próximo, tá? 34 centavos por quilômetro, ou seja, a cada 10 mil quilômetros são R$ 3.400, tá? Em 15 mil quilômetros daria R$ 5.100, tá? Em 20 mil quilômetros daria R$ 6.800. R$ 6.800 estes que já superam a economia, o custo do primeiro ano, que é de R$ 6.000, já jogando alto, tá? Então, em 20 mil quilômetros, ou 4 meses ali aproximadamente, a pessoa já consegue recuperar todo o investimento que ela fez, fazendo 7 no etanol, 10 na gasolina e colocando para ir para 13 no GNV, tá certo? Agora, analisando a melhor situação, que seria colocar GNV num carro já econômico, tá? Daria diferença de 22 centavos por quilômetro, tá? E quanto que tempo levaria para economizar R$ 6.000, tá? 22 centavos para 30 mil quilômetros já daria R$ 6.600. Já superaria aqui, só que levaria 6 meses, tá? E aí percebeu? A diferença não é tão grande. 4 para 6 meses são 50% a mais. Porém, são 6 meses. Então, nos últimos 6 meses do ano, você já está lucrando, já está economizando. Tá certo? E se você ficar com GNV durante 3 anos, são 2 anos e meio ali praticamente de lucro, tá? E se a gente analisar aqui, que a gente voltou, né, para o valor de 6 mil no primeiro ano, mais 3 mil do segundo e terceiro, dá R$ 9.000, tá? Em 3 anos. R$ 9.000 para economizar com 22 centavos o km, né, vai dar um pouco mais de 41 mil quilômetros, 42 mil quilômetros. Então, daria 8 meses e meio, 9 praticamente. Então, dá para dizer que em 3 anos, 2 meses, 2 anos e 4 meses são de economia, são de renda, de lucro que você tem do GNV. Tá certo? Isso na pior situação, tá? Na melhor situação, que dá 34 centavos o km, tá? Vai dar R$ 10.200, tá? Em 30 mil quilômetros, certo? R$ 10.200 em 30 mil quilômetros. Então, em 27 mil quilômetros, você já vai economizar mais de R$ 9.000, tá? O que daria ali a 5 mil quilômetros por mês, aproximadamente 5 meses e meio, quase 6, tá?
É isso, 5 meses e meio, quase 6, tá? Vamos colocar 6 meses. Então, 2 anos e meio de economia, 2 anos e meio de lucro que você vai ter do seu kit GNV. E Felipe, quanto que eu economizo, tá? Quanto que eu vou economizar se eu rodar 2 anos e meio de lucro, tá? Se a gente analisar um mês como sendo 5 mil quilômetros, né? Vai dar R$ 1.700 de economia na melhor situação aqui, tá? E vai dar 1.100 de economia na pior situação. Tá? Aliás, na melhor situação, que é quando você já tem um carro econômico, tá? E na pior situação de ter um carro já gastão e colocando GNV para ficar mais econômico, são 1.700 de economia. Lembrando que não é porque a pessoa que está na melhor situação está economizando menos em reais que ela está gastando mais, tá? Ela já tem um carro econômico, então provavelmente o que ela gasta é muito menor do que o cara que está economizando 1.700, tá certo? Então, R$ 1.700 a cada 5 mil quilômetros, tá certo? Aí você pega 2 anos e meio, rodando 60 mil quilômetros por ano, dá 150 mil quilômetros. Tá? 2 anos e meio seria o quê? A diferença, tá? De lucro. Em 3 anos você economiza 2,5, tá? 150 mil quilômetros, né? São 30 vezes os 5 mil quilômetros, tá? Então, na melhor situação aqui você tem 17, 34, 51 mil reais. 51 mil reais. Quanto custou seu carro? 45, 50, 60? Isso já dá praticamente o valor do carro todo. E na melhor situação a gente tem 33 mil reais. Tá? Que essa situação é a situação que o carro já é econômico e colocou GNV para maximizar. Tá certo? 33 mil reais e na outra situação 51 mil reais. Imagina economizar 51 mil reais em 3 anos, cara. Imagina todo esse dinheiro que você pode gastar com outra coisa, você pode comprar outro carro, você pode ficar muito mais tranquilo na sua família, ou até mesmo você pode trabalhar menos, porque você não precisa trabalhar tanto para lucrar, porque você já tem um lucro maior só de diminuir o seu custo. Tá certo? Eu vou procurar fazer uma tabelinha também, galera, e colocar lá no Instagram uma foto, uma imagem com essas informações aqui mais detalhadas sobre a diferença de consumo e economia ao longo de tantos mil quilômetros. Tá? Numa imagem, eu vou tentar colocar lá no Instagram, fica mais fácil de visualizar as informações. Tá, galera? Mas é isso, tá? As preocupações que vocês têm que ter no investimento, na documentação, que eu já comentei, tá? Então, no primeiro ano, basicamente são 6 mil reais ali aproximadamente de investimento. Porém, você pode ter um retorno que em um ano, tá? Em um ano, tá? Pode passar de 20.400 reais aqui nessa situação, tá? E na melhor situação, ainda assim dá 13.200 reais, tá? Então, na pior situação, 20 mil reais menos os 6 de custo, sobra 14, tá? E na melhor situação, os 13 mil menos os 6 aqui, vai sobrar, tá? 13 menos 6 vai sobrar 7 mil reais, ou seja, no mínimo, 7 mil reais. Vamos jogar para baixo? 5 mil reais de economia no primeiro ano? O que você faz com 5 mil reais? Dá para tirar uma férias? Dá para viajar um pouco? Dá para ir para algum outro estado? E aí, o que dá para fazer? Dá para comprar presente para a família, tá? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Sempre nos meus vídeos, anotem as informações, tá? Papel e caneta é sempre bom ter, para que você consiga acompanhar o vídeo, para que você consiga calcular, para que você consiga planejar também o seu futuro, tá bom? Então, beleza, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Vai ter uns caras que vão ficar falando: ah, mas o GNV faz o carro explodir. Eu já vi vários carros explodindo na internet, no YouTube. No YouTube é fácil achar a junção de todos os carros que explodiram, beleza? Mas agora vai lá e pesquisa, procura o boletim de ocorrência, procura tudo que foi registrado pra você ver. A maioria, massacradora dos carros não tinha documentação, não estava legalizado. Instalou numa boca de porco por aí, não estava legalizado. Às vezes a pressão do posto estava em 280, 300 bar de pressão, quando recomendada 220, isso aí também ferra tudo, tá certo? Então, é isso que a galera não vê. Esse ano, se não me engano, foi um cara só que teve o carro explodido, mas instalou em boca de porco, instalou em local. Tem gente que instala gás de cozinha, cara. GNV, que é gás natural veicular, não é GLP, que é gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha. Não, o GLP, gás liquefeito de petróleo, é o famoso gás de cozinha. Não é GNV, cara. E o pior, tem gente que pega o gás de cozinha, o botijão, coloca dentro do carro, adapta a mangueira para chegar lá para transferir pro carro. E aí, o que o cara faz para não colocar um cilindro de GNV? Ele coloca o gás do posto dentro do botijão de gás GLP. Só que a diferença de pressão é enorme. Um aguenta uma certa quantidade de bar de pressão e o outro aguenta uma outra quantidade. Tá? Não faça isso, cara. Não faça isso. Aí tem outra coisa. Eu vou gastar 6 mil. Eu vou gastar 6 mil e vai demorar muito para retornar. Você comprou seu carro de 80 mil, vai demorar quanto para você retornar o investimento? E aí? Presta atenção, cara. 6 mil aqui já no primeiro ano já vai voltar dinheiro pra caramba. No primeiro ano, seu carro vai voltar mais de 14 mil. Seu carro foi econômico, ainda assim vai voltar uns 7, 8 mil. Ah, mano, dá pra comprar quase um carro com 3 anos Na pior situação, com 4 anos, tu economiza 44 mil. Na melhor situação, 68. Aliás, na melhor situação, economiza 44 mil porque o carro já é econômico. Na pior situação, com o carro gastão, vai economizar 68 mil. Porra, cara. Olha, mano. Dá uns tapas na pessoa que, velho, ó. Anda fez isso aqui, ó. Na cara da pessoa que não quer acordar, cara. Não quer acordar pra realidade, não quer acordar pros números, não quer. Meu, beleza? Valeu, galera.